E aí, vai continuar tratando como angiosperma quem te trata como briófita? A botânica é a ciência que explica para você todo esse processo evolutivo. E ficamos sabendo, através do estudo de um cladograma, que as briófitas, que são as primeiras do reino Plantae, são as mais simples, consideradas como avasculares. Já as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, evolutivamente, já apresentam vasos condutores de seiva. E com relação ao processo de reprodução, olha, as criptógamas são assim classificadas as briófitas e as pteridófitas. Elas apresentam estruturas reprodutivas que necessitam da água. Já as fanerógamas, que são gimnospermas e angiospermas, elas já apresentam células reprodutoras, protegidas ou não por sementes. Nós vamos ver mais adiante que as gimnospermas apresentam sementes consideradas nuas, já as angiospermas protegidas. Mas observa aqui na imagem também que de algas para briófita já acontece um processo evolutivo pela presença, o surgimento de uma estrutura embrionária. Mas de briófita para pteridófita, o grande avanço foi a presença de vasos condutores de seiva, xilema e floema. Xilema, condutora de seiva bruta, água e sais minerais, e o floema, a condução de seiva elaborada, após a fotossíntese glicosada. De pteridófita para gimnosperma, o que aparece é a semente. Com a semente, fica muito mais fácil a extensão com relação à dispersão. Ela passa a ganhar mais espaços, ela passa a atingir áreas quanto mais distante possíveis. Já as angiospermas já têm a presença da flor, e tendo a flor, gerando o fruto, mais oferta para os agentes polinizadores, ou seja, a propagação desse grupo é bem maior que todas essas daqui. Hoje vamos estudar separadamente as briófitas e as pteridófitas. Filobriófita. Pessoal, essas são as primeiras plantas do grupo do reino Plantae. Elas são pequenas, observe com esta régua, que acredita-se que a grande maioria, como é o exemplo desse musgo, que não atinge até 5 centímetros. Bem, existem relatos que na Nova Zelândia ela vai conseguir chegar até 40 centímetros. Mas na maioria dos casos, não. Observe que ela é toda verdinha, como se fosse um tapetinho verde. É preciso ter água, porque nós estamos diante de um grupo considerado avascular. A água, ela é passada por difusão de célula para célula nessas estruturas verdinhas chamadas de gametófitos. Os verdinhos, parecendo um tapetinho, compreende as estruturas duradouras do musgo. Observe que nesta imagem existe uma estrutura que a gente chama de esporófito. Olha só, os esporófitos são esses pêndulozinhos. Essas estruturas são consideradas temporárias, tá? Ficaremos sabendo que elas são 2N. E o que é 2N? Nós vamos tirar essas dúvidas lá quando estudarmos a reprodução dos musgos. As briófitas, de um modo geral, elas podem ser encontradas, na sua grande maioria, em locais sombrios, em barrancos, em encostas de muros, em locais em que tem a presença de água ou simplesmente umidade. Por quê? Porque elas são pequenininhas, tá? E elas não apresentam qualquer tipo de vasos condutores, não tem xilema, não tem floema.
Se elas fossem grandes, maior que 40 centímetros, sem ter vasos condutores, não seria possível. A água, como passa de célula por célula, quando chegasse no topo, as anteriores, as iniciais, já estariam mortas sem o líquido precioso. Outro ponto importante para a presença da água é a reprodução. Nós vamos ver que a presença dos esporófitos associados à água é crucial para que espalhem por entre as áreas que têm água os esporos que darão origem a mais e mais tapetinhos desses daqui. O interessante é que esse grupo, as briófitas, elas também podem ser curiosamente encontradas na área norte do Polo Ártico, em temperaturas altíssimas ou baixíssimas. Obviamente que depende da espécie, tá? Esse aqui que vocês estão observando é o musgo. Esse grupo são distribuídas em 3 filos principais. As briófitas com musgo, que são esses que a gente observa, mas tem também as hepatófitas e os anthocerófitos, que são os antóceros. A reprodução sexuada das briófitas, elas envolvem a parte duradoura e uma parte temporária. Nós vimos na imagem um tapetinho verde. Aquele dali é o duradouro, formado pelos gametófitos. Mas dificilmente conseguimos ver, mas nós vimos na imagem, uns pêndulozinhos que compreendem a fase temporária. São os esporófitos. Vamos dar uma olhadinha no ciclo reprodutivo sexuado. Olha o que acontece. Gametófitos. Essas estruturas, elas precisam de água. Por incrível que pareça, aquelas estruturas pequenininhas, elas produzem células sexuais. Para a masculina, vai ser chamada de anterozoide. Para a feminina, será chamada de oosfera. Olha o que acontece. O anterozoide, possivelmente produzido por um gametófito masculino. Pois é. Para as briófitas, elas são unissexuadas, consideradas dioicas, ou seja, tem um organismozinho que produz estruturas masculinas e um outro organismozinho que tem e produz estruturas femininas, separadamente. Então, o gametófito masculino, ele vai produzir anterozoide. O anterozoide é essa célula sexual e que possivelmente com a presença da água deverá encontrar em um outro gametófito a estrutura feminina, a oosfera. Então, vê só, nesse momento aqui, dá-se o que chamamos de fecundação. A fecundação, ela acontece no gametófito feminino. Vamos colocar os nomes? Essa estrutura aqui é o anterozoide. Onde é que eu encontro o anterozoide? No gametófito masculino. O que que tem lá na pontinha do gametófito masculino? Ele é chamado de anterídeo. Anterídeo é o órgão que produz o anterozoide. O anterozoide sai e precisa da água. Se ele encontrar uma estrutura feminina chamada de arquegônio, é possível que dentro do arquegônio seja encontrada a célula oosfera e possivelmente vai ocorrer uma fecundação. Então, as células anterozoide e oosfera irão se encontrar, ocorrendo a tal fecundação. E aí o que vai surgir dali? Vai surgir uma estrutura 2N, considerada diploide, mas temporário, identificado como esporófito.
Bem, mas o interessante é que, quando eu falei o termo esporófito e disse que era diploide, 2N, isto quer dizer que os gametófitos, eles são N, considerados haploides. Então, preste atenção, gametófitos, eles são N, considerado haploides. E o mais interessante é que todos esses daqui compreendem uma fase considerada duradoura, tá? União, dessa união, surgimento, do esporófito, como nós vimos lá naquela imagem. Então, eu vou levantar esse esporófito aqui, separar ele, ó. Ele tem um pêndulozinho, tá? E uma estrutura, que é esta cápsula. Esta cápsula, ela vai ser identificada como um esporângio. Por quê? Porque dentro dela teremos a produção de esporos. Agora, N's se juntaram. Gametófitos, N. Da união, após a fecundação, formou o esporófito. 2N. Toda essa estrutura, a identificação é de 2N, ou seja, será considerada diploide. Diploide. Dentro desta cápsula, nós encontraremos estruturas que terão que passar por um processo de divisão celular para voltar a ser haploide. Se é 2N e vai se transformar em N, o que deve acontecer ali dentro? Meiose, tá? Então, preste atenção. Essa estrutura aqui é o esporângio. O esporângio, ele apresenta-se como uma cápsula. Nessa cápsula encontraremos uma tampinha chamada de caliptra, tá? Então, com o transcorrer do processo, a caliptra, ela vai se destacar do esporângio para liberar os esporos. Mas não esquece que lá dentro, neste momento, está acontecendo a meiose. De 2N será produzido esporos N. Olha só. Então, eu tenho aqui uma fase considerada temporária. Vai ocorrer aqui, ó, a abertura da caliptra e com a liberação dos tais esporos. Esses são esporos N. Bem, esses esporos, eles foram provenientes daquela divisão que já foi falada aqui, que é a meiose. E o que vai acontecer com esses esporos? Eles irão cair em um local, possivelmente que tenha água, e começará a germinar. Cada esporo, N, germinará, dando origem a uma estrutura chamada de protonema. É como se fosse o início dos rizoides, dos cauloides, para assumir a formação gametófita. Esporos germinando, onde possivelmente e futuramente se transformará no gametófito. Então, qual o nome dado a essa estrutura que passou a germinar? Será chamado de protonema. Todos esses esporos continuarão N, ou seja, haploides, tá? Então, o ciclo terminou, gente.
E o que a gente precisa ter atenção nesse ciclo fechado? É que eu preciso entender que a estrutura considerada temporária é a única fase em que eu tenho uma célula ou células diploides, estruturas diploides. Quem são as estruturas diploides? Como nós vimos anteriormente, é o esporófito diploide e temporário. Temporário, tá? Já aquela estrutura N, ela é considerada gametófito. São vários, né? Gametófito. E ela tem uma fase duradoura, tá? Então, são esses tópicos que serão cobrados para vocês com relação ao conhecimento da reprodução sexuada das briófitas. O grupo agora é o grupo das pteridófitas. Pessoal, nesse grupo ela já vai existir, já tem a presença de raiz, caule e folhas. Agora, um dos pontos interessantes é que ela não apresenta sementes, tá? Mas precisa da água para dispersar os esporos. Um outro ponto que diverge das briófitas é a presença duradoura de uma estrutura 2N, tá? E essa estrutura aqui 2N é considerada esporófita. Observe essa parte inferior de uma folha de uma samambaia. Ela está fértil, olha. Essas estruturas são chamadas de esporângios, aglomerados de soros. E a partir daqui, esporos serão liberados. E, logicamente, que vai precisar da água para que os esporos se encontrem. As coisas mudaram agora, né? Nós temos esporos que irão se encontrar em uma estrutura chamada de prótalo. O prótalo será uma estrutura temporária e gametofítica. Um outro ponto interessante, já que você observa que essa folha é grande, esse grupo, eles podem chegar a 4 metros, mas existem relatos de chegarem a 30 metros, principalmente no período antes do período carbonífero. São plantas em que o destaque maior dela é o conjunto de suas folhas. E você deve questionar aonde está o caule dessas folhas. O caule é um caule subterrâneo e é um caule do tipo rizoma. Ele é horizontal e dentro da estrutura que fecha toda a área desta plantinha aqui que a gente observa que encontra-se num xaxim. O xaxim é utilizado para plantas como essas aqui, Pteridófitas samambaias. Vamos dar uma olhadinha na reprodução delas? Reprodução das pteridófitas. Você sabia que os pteridófitas também se reproduzem assexuadamente? Graças ao seu caule na forma de rizoma. E subterrâneo, tá? Na presença da água, pequenos folíolos, eles podem começar a brotar desse caule. Pois é, assexuadamente ela acontece por brotamento e sexuadamente. Bem, o exemplo que eu vou desenvolver tem a ver com esse tipo de pteridófita. Nós observamos que a parte inferior dela está repleta de esporângios. Dentro do esporângio, nós vamos encontrar os esporos. Mas o que é cobrado em uma questão através de um ciclo de reprodução da pteridófita de forma sexuada? Primeira coisa, você vai ter que entender que a estrutura
que você observa as folhas, elas são 2N. E é nesse momento que esse indivíduo considerado adulto, ele precisa ser identificado se ele é diploide ou haploide. Ele é diploide, tá? Então, eu estou diante de uma folha e essa estrutura, esta folha, ela tem vários folíolos. A estrutura ou indivíduo adulto, ele é considerado 2N, diploide. E essa parte diploide é a parte duradoura. Ok. Vai chegar um momento em que ela ficará fértil e sexuadamente no folíolo encontraremos os esporângios. O que reveste e protege o esporângio é chamado de indúzio. Quando este indúzio ele é eliminado, vai ser eclodir dentro desse esporângio, saindo o que chamamos de esporos. Mas para os esporos saírem, é necessário, não esqueça, de acontecer um tipo de divisão por meiose, tá? Antes nós tínhamos estruturas 2N e agora, com a liberação desses esporos, nós temos vários N's. Acredite, N's esporos que carregam bagagens genéticas diferentes, masculinas e femininas. E o que acontece com esses esporos? Eles irão cair no solo e na presença da água vai surgir através de germinação uma estrutura chamada de prótalo. E é no prótalo que as células sexuais existentes dentro dos esporos vão se encontrar. Ou seja, se tem células sexuais, nós temos anterozoides para os anterídeos, as estruturas masculinas, lá dos esporos masculinos, e dos esporos femininos, arquegônio, onde encontraremos a oosfera. E no prótalo, na presença da água, os anterozoides vão fecundar a oosfera. E o que é que vai acontecer? A formação de um zigoto e o desenvolvimento de um embrião diploide, 2N. Vamos dar uma olhadinha. Meiose, formação de esporos. Esporos N. Os esporos N, carregando bagagens genéticas diferentes, ao encontrar uma área do solo e que tem a presença da água, entrará no processo de germinação e será formado essa lâmina aqui verde, chamada de prótalo. É lá no prótalo que as células masculinas anterozoides vão encontrar a parte feminina. Tem que ter a presença da água. Fecundou, N mais N será igual a 2N. Então, passamos até agora um zigoto e depois um embrião 2N que vai se desenvolvendo através das divisões mitóticas e a partir dali, raiz, caule e folha será formada sexuadamente. Então, nós temos aqui o futuro esporófitozinho, tá? Ó, esse daqui é o tal esporófito. E o que vai diminuindo nesse processo? O gametófito. Vamos dar uma olhadinha aqui separadamente.
nós teremos, nessa situação aqui, um atrofiamento da estrutura gametófita ou gametofítica. Ser gametófito e ser gametofítico para as pteridófitas significa dizer que é algo temporário. Temporário, tá? E outro detalhe importante é que essa estrutura temporária, não esquece, ela é formada, ela tem a presença de N, tá? E N masculino e N feminino. Somente a partir daí que começa a surgir a estrutura duradoura, que é chamada de plântula. E essa plântulazinha, ela é 2N. Mas por que ela é 2N? Ah, porque ocorreu no prótalo a união desses dois N's. Somente para esse momento o prótalo vai estar presente, para proporcionar a união dos N's. E com o tempo ele vai se degenerando e vai desaparecendo, para que definitivamente e de forma duradoura essa estrutura ela continue a crescer, ó. Ela vai crescer com folhas, raízes e um caule rizomático de forma duradoura. E aí eu terei um ex-porófito que terá o seu período de esporângios, ou seja, momento fértil, só que de forma duradoura. E aí a gente termina o ciclo da reprodução das pteridófitas. Na próxima aula de botânica, nós veremos gimnospermas e angiospermas.